Temporada de descontos. Lux Rouparia. Você já se perguntou se é possível gerar emprego com sustentabilidade? Fazer da competitividade do mercado uma razão para compartilhar? Trocar os números por pessoas de verdade. Dividir conhecimento, trabalho, resultados. Você já pensou em construir um mundo melhor agora? A Aurora e suas mais de 70 mil famílias acreditam. Cooperando é possível. Estamos de volta e eu te digo assim, que às vezes eu fico tensa com as pautas, mas para que pauta num programa desse, né? Não tem que se preocupar com pauta, porque ele já das conversas saem as pautas, né? Eu estou com o Márcio Sander. Se você perdeu os outros 3 blocos, amanhã da noite você vê o reprise a partir das 23 e depois, obviamente, esse programa será postado no site. Quero saber quando é que eu volto. Quando tu volta, bom, se tu me deixar eu falar, daí tu volta, senão eu vou te deixar de castigo. Para você que não conhece ou vai nos ver na internet nesse mundão de meu Deus, Márcio Hernani Sander é vereador do PR de Chapecó e presidente da Câmara de Vereadores também, aqui da nossa linda e querida Chapecó. Como eu recebi a Marcilei Vinhati, vereadora aqui, quero saber a tua opinião sobre a mulher na política. Boa. Boa? Eu acho assim, eu acho que não tem que forçar ninguém. Uhum. Eu sou a favor, por exemplo, da cota, por exemplo, cota social, para quem precisa, esse tipo de coisa. Agora, eu sou contra a cota, tem que ter para mulher, tem que para hoje, por exemplo. Eu acho que competência, disposição, boa vontade, não tem sexo, não tem cor, né? Não tem classe social. Você pode pegar uma pessoa, às vezes, os maiores exemplos por aí que a gente tem, que às vezes não tiveram várias condições, que estudaram em escola pública e se sobressai. Uma mulher ou um homem, hoje nós temos ou gays, não sei, eu pensei, gosto de discriminação, assim, essa autoavaliação tipo, por gênero, então se é preto, não pode, desse bota o branco pode, absurdo, né? Isso aqui tem que ser, eu particularmente sou contra isso. Eu acho que eu sou a favor de cota para quem precisa, seja branco, se tiver necessidade, tiver como o governo ajudar, seja na área da saúde, educacional, qualquer, e precisar, pode ser branco, pode ser preto, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser gay, pode ser o que tiver que ser, sendo um ser humano e tem necessidade. Cota é outro assunto, porque a cota também, para mim, ela é uma questão de... Me fugiu a palavra. E agora eu pergunto assim, mais agora tem uma mulher de presidente da República. Sim. Né? Então, por exemplo, tem várias mulheres no tribunal. Mas se tu acha que se não tendo a cota, os homens não tomam conta e não deixam as mulheres entrar? De que forma que vai entrar? Olha, esse negócio porque tem mais mulheres que homens. Né? Sim. Então, esse negócio, nós temos um monte de mulheres na área empresarial. É uma coisa que é uma questão de conquista. Tu não acha que tem partido que só aceita porque é lei? Não. Não? Como porque é lei? Porque tem que ter a cota de mulher? Tu não acha que tem partido que só aceita por isso? Eu não acho. Por exemplo, na nossa disposição, nós tivemos 9 mulheres candidatas pelo nosso partido. Entende? À disposição. Agora, até onde cada uma quer ir depois, quer continuar, pode ocupar cargos de direção, né? Porque esse negócio do mandato é uma coisa, não tem que ter o mandato, tem que ter a cota. Então, já você usar no Ministério Público, você já viu ter cota para juíza? Sim. As juízas passam no concurso. Eu conheço várias muito competentes e na área do Ministério Público também, né, na área das empresas. Então, eu acho meio questionável isso. Né? Eu não sou contra, a favor, porque eu acho... eu sou contra a cota. Essa discriminação de qualquer um. Mas então, aqui tem que ter cota, porque daí tu cria um critério. Então, qual é o sexo que nasceu? Então, vai ter espaços para homem, para mulher, tal. Daí é o cara que... Né, se for gay, se for separado... Não, é que nem se fosse assim, ó. Então, aqui é só para casado, aqui é só para solteiro, aqui é para desquitado, aqui é para largado, como diz o caboclo. Então, daqui a pouco tu começa a criar situações em que vai se enquadrar. E eu acho que o que tem que se enquadrar é competência, boa vontade e disposição. Tem vontade, tem compromisso. Não, mas não tenho condição. Então, a condição é um requisito e com boa vontade e provando que você tem para você seja ajudado. Pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser branco, pode ser preto, pode ser qualquer outra raça, né? Então, ou qualquer classe social. É nesse sentido que eu avalio e tenho o meu pensamento firme em relação a isso. Eu conversava aqui antes com a vereadora e ela tem um projeto de gabinete itinerante. Aí ela comentou que na sessão, ela propôs, ou a bancada, não sei, propôs, desculpa que agora me fugiu, esqueci,
que se fizessem sessões uma vez por mês, ou não sei quanto tempo fora, fazendo nos bairros, que não foi aceitado. Não é bem não foi assim. aceito. O que existe, não é ela que criou, já existe no regimento que poderá ter uma 7ª sessão. Tá. Já foram feitas várias. Eu, por exemplo, participei de várias, como vereador, como presidente da casa, inclusive. O que acontece? O horário das 16 horas, não se acredita muito que as pessoas vão em um horário de 16 horas deixar... Mas por que vai às 16? Porque é o horário regimental, é às 16 da Câmara. Começa às 16. As reuniões, sim. O expediente às 16 vai até às 18, depois a outra parte pode ir até às 8, 9, 10, depende das matérias e dos pronunciamentos. Então, é um horário adequado. Segundo, o que acontece ali? Os vereadores questionaram que na listagem dela já existia 10 comunidades que ela queria que fossem feitas as reuniões. E aí, por exemplo, tem vereador que quer. Eu concordo, por exemplo, vai ter o centenário do... vai fazer o seu. Por exemplo, vai ter o centenário do Borman agora. Sim. Eu acredito que nada mais justo que a Câmara esteja lá. De repente no Bar Refap, que é pelo número de populacional, tem uma subprefeitura lá, ou no São Pedro. Estudariam-se outros requisitos para que a Câmara se deslocasse? É só chegar num consenso, eu não vejo que não vai ter. Sim. Eu acho que no momento, como ela escreveu e fez daquela forma, né, uma coisa mais pessoal, talvez, ou de início de mandato, eu gostaria, é o que eu digo, cada um quer imprimir o seu ritmo. Sim. Não é todos os vereadores lá, e eu não sou contra também, eu acho que se for construído de uma forma consensual, eu já vi alguns vereadores, vamos fazer a primeira no Borno, sim, a segunda na IFAP, a terceira pode ser no interior, mas aí você tem que direcionar. E tem que ser horário regimental, você tem que combinar para levar a estrutura da Câmara, você tem que alugar um pavilhão comunitário, você tem que fazer... não vai ter estrutura. Duvido que alguém não vai querer ceder, ou a Câmara, né, reúne o pessoal, a documentação, a estrutura, porque tem que ter som, tem que ter os projetos, estão tramitando, você tem que criar uma estrutura para fazer isso. Eu não vejo problema, nós já tivemos. Agora, a participação da população foi muito baixa. Muito baixa. E tu liga nos lugares, isso ao horário? Não, o horário e a falta de interesse. As pessoas chegam... imagina assim, você faz às 6 da tarde. Tem vindo mais do que as outras vezes. Primeiro, porque tem mais vereadores e o início de mandato, né, além a imprensa tem participado bastante, parentes, amigos, cabos eleitorais, as pessoas vão lá para prestigiar, ver como é que está trabalhando. Então, no início também é normal ter essa participação maior. O que acontece? Você vai fazer num bairro, como nós tivemos, as pessoas chegavam, você divulgava com o alto-falante, que ia ter a reunião lá, distribuía todo o material, aí o pessoal, aquela história, veio o presidente da comunidade participar, mas as pessoas chegam cansadas, preferem ficar com a família, tu sabe que tem aquela reação, vou lá ver Câmara de Vereadores, vou lá, é a mesma coisa as reuniões que a prefeitura faz, que eu acho interessante, descentralizar aquela situação. As pessoas vão no primeiro momento, mas se você vai ver, é quase que sempre as mesmas pessoas que são as que são mais algumas que têm mais interesse. Por exemplo, a grande maioria da juventude hoje, por exemplo, ou está fazendo seu curso profissionalizante, ou está na faculdade. Né? A verdade é essa. Ou trabalha num período noturno, ou chega cansado e quer descansar. Então, hoje, com as redes sociais que nós temos, internet, os meios de comunicação, jornal... Programa, eu queria te perguntar uma coisa, desculpa te interromper, mas eu estava viajando aqui. Eu fui numa sessão só, te confesso. Certo. E ainda era de homenagem. Se eu não me engano, para nossa querida Yolanda Domingos. Sim. Se eu não me engano. E aí estava todo mundo comportadinho. Mas daí eu vejo a TV Câmara, vejo a TV Senado, onde o cara fica lá que nem um 2 de pausa e ninguém dá bola. Lá nos vereadores também às vezes o bicho pega, porque o que acontece? Assim, fica olhando para os lados, conversando, não tá assim, nem ouvindo o que a pessoa está falando. É que assim, os assuntos, tem vários momentos... Falta ter um programa da Câmara, né? E vai ter, nós estamos trabalhando nisso. Mas o que acontece, são várias questões. Primeiro, expediente. É uma pessoa que vai lá na Câmara para falar sobre isso, ou ler a matéria, distribuir a matéria, respostas, requerimentos, indicações, os projetos que o prefeito manda, tem que ser protocolado e distribuído. Aí tem as manifestações do expediente. Posteriormente a isso, tem a votação dos projetos, que é a segunda etapa essa. Terminando a votação dos projetos, cada vereador pode fazer o seu registro em tribuna sobre algum assunto que queira. Mas, por exemplo, alguns vereadores, se ele tem uma reunião às 7h30, às 8h, lá no Bar Refap ou qualquer outra localidade, e ele não quiser ficar prestigiando o vereador da oposição de ouvir aquela manifestação que ele quer, não tem obrigatoriedade na lei, tu entende? Tu tem que ficar até o final. Porque um cara ficar contra a vontade lá, por exemplo, eu vou ficar. Então não existe isso, né? Existe um acordo de cavalheiros que tanto quanto possível se tenha quórum para fazer. Exatamente. Mas não a coisa que diz, você tem que ficar. Porque daí vira ditadura.
Tá? Sim. Então, você tem compromisso para participar da sessão, votar os projetos, participar, entrar, ser assiduidade nas reuniões da Câmara. Agora, depois, na participação é diferente. Né? Mas essa questão de não prestar atenção, eu digo, como acontece com os deputados. Não, o que acontece lá dentro... O cara está falando lá na tribuna e o outro está lá conversando. Então, eu vou te dar um exemplo. Você bota 21 vereadores líderes lá no mesmo momento. E aí não vamos falar de todos os vereadores. O que acontece? Um está falando sobre um projeto, querendo que votem contra. E o outro lá, que é líder do governo, está trabalhando com os vereadores para trabalhar para votar a favor. Está conversando com cada um. Diz, não é isso que ele está falando, isso aqui. Quer dizer, conversa então, é essa. existe essa articulação sobre a matéria que está sendo tramitada lá dentro, não sobre outros assuntos. Aí, por exemplo, entrou uma indicação, foi aprovada. Depois um requerimento. Como é que vão votar esse requerimento? Não, eu não servia para isso. Eu já ia chamar atenção. Mas é que meninos... se tu pega mas nem dá para fazer isso, porque eu acho que nós temos as prerrogativas lá e assim, Idete, quando se trata dos assuntos de interesse público, o líder do governo, o papel dele é esse lá dentro. É ir buscar voto para aprovar um projeto. Agora eu estou entendendo para querer. O porquê das conversas. Como não conseguimos falar de nenhum projeto...